pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula de secretariado, nós vamos fazer o capítulo 6. Hoje nós vamos estar falando sobre a organização e controle de documentação. Está na página 86 da apostila que eu mandei para vocês. Eu vou fazer a leitura aqui do que está na apostila, vocês vão me acompanhando aí. Esse assunto é muito importante e de interesse de qualquer secretário, da iniciante a mais experiente. A informática trouxe muitas facilidades para a secretária, mas não acabou com o volume de papéis, principalmente do que se refere ao arquivamento. A secretária precisa muito estar atualizada quanto ao arquivamento dos documentos do seu setor, para maior facilidade das suas atividades de assessoria do seu superior e da equipe do seu departamento. Veremos a seguir algumas dicas importantes para o dia a dia. Procure padronizar suas pastas. Use etiquetas, cores. Quanto aos títulos, procure usar letras padronizadas. Vixe, engasguei aqui. Os arquivos e gavetas poderão também ser identificados. Os documentos deverão ser separados, ofícios, carta memorando, etc. Em seguida, separem por numeração ou data, sempre decrescente, de forma que o último documento emitido ou recebido estará sempre em primeiro lugar na pasta. Esse tipo de organização facilita também a fácil localização dos documentos quando necessários. Nesse caso aqui, a gente comenta porque você vai arquivando, vai deixando, por exemplo, receber um documento hoje e vai colocando na frente. Porque aí você já vai abrir e já vai ter esses documentos. Uma forma fácil de localizar esses documentos. No terceiro item aí, eu coloquei assim, não deixe acumular documento para arquivamento. Procure sempre no final do dia arquivar os documentos ou, se preferir, ao final de semana. Mas lembre-se, não deixe acumular mais do que isso. Isso aqui nós até comentamos em uma das aulas anteriores, tá? Falando a respeito disso daqui. Para quê? Você deixa um tempo para você organizar os seus documentos. Tá? Separe um tempo aí para você organizar os seus documentos. E aqui eu coloquei aqui, ou no final de semana. Tá? Que aí você pega o que tem de segunda a sexta para você arquivar. Você pode até usar o sábado, né, se for o caso. Se você trabalhar no sábado. Se não, use o finalzinho da tarde da sexta. Entre as diversas pastas suspensas de A a Z, caixas, procure o que melhor se adequa e facilite seu serviço. Organize-se por assuntos utilizando etiquetas. Não se esqueça de não sobrecarregar as pastas, pois isso dificultará o manuseio dos documentos quando necessário, além de deixar o visual com aspecto carregado, dando a impressão de falta de organização. No armário de arquivos deverá estar as pastas com os documentos do ano corrente e a pasta do documento do ano anterior. Se for preciso localizar algum documento do ano anterior, será mais fácil a localização e consulta. Ao final do ano, estas pastas do ano anterior irão para o arquivo permanente da instituição. As pastas dos documentos do ano corrente continuam no arquivo e abrir novas pastas para o ano novo. E o que vocês vão fazer? Na realidade, nós vamos separar os arquivos do ano. Tá? E você tem aquelas pastas. Terminou o ano, o que vocês vão fazer? Vocês podem levar, vamos pegar assim, 2020. Você não vai usar os documentos 2020, só num caso específico. Você não vai jogar essa documentação fora. Você vai levar ela para um arquivo, tá? Permanente. Por exemplo, vamos dizer assim, você na sua recepção, você tem um armário lá com as pastas suspensas dos documentos do ano 2021. Tá? Acho que eu já até comentei com vocês, por exemplo, coloquem aí as divisões por data. Por exemplo, se for conta para pagar, coloca por data. Se você for responsável, né, coloca aí de 1 a 31. Você consegue separar as datas de pagamento. Numa segunda gaveta, por exemplo, vamos pegar aqueles armários de 4 gavetas, né?
e os armários de aço de 4 gavetas. Contas, os documentos que você usa no seu dia a dia, ou que está chegando, por exemplo, contratos, tudo isso é você que toma conta, né? Então, para você deixar mais organizado. Então, vamos lá. Como preparar viagens nacionais e internacionais? Basicamente, iremos ver alguns pontos importantes para organizar uma viagem de negócios. Com a devida antecedência, deveremos entrar em contato com uma agência de viagem ou mesmo tratar diretamente com a companhia aérea desejada. Escolher o voo e o horário para a viagem, o trecho marcado e o assento desejado. Feita a compra das passagens com antecedência de 2 dias para a viagem, preparar e separar o material necessário, organizar em pastas apropriadas para essa documentação. Não esqueça de fazer as reservas de hotel, procurar várias opções, escolher a de melhor localização e de fácil acesso para deslocamento para onde será o evento, reunião, etc. Vamos pegar aí, ó. Não adianta você pegar um lugar muito longe. Tá? Por exemplo, a gente vai ver o preço. Nossa, mas o hotel X é mais em conta. Mas você vai ver, para vocês chegarem nesse hotel, você vai demorar 3 horas, um exemplo. Tá? E no caso de uma reunião, por exemplo, você vai ter hotéis perto, principalmente em esses hotéis que tem aqueles, está sempre acostumado a fazer eventos, né? Ou, por exemplo, o evento vai ser em um determinado lugar. Não é um hotel, mas é um lugar que costuma ter sempre reuniões. Vocês vão reparar que vai ter muitos hotéis por perto. Então procure alugar nesses hotéis. Talvez o barato vai sair caro para gente. Tá? Igual tem centros de eventos, né, que existe muito hoje. Locais específicos para que se haja reuniões. Não esqueça de fazer as reservas de hotel, procurar várias opções e escolher a melhor localização e de fácil acesso para deslocamento. Imagina você ir para um hotel que você demora, por exemplo, por causa do movimento, pode haver imprevistos, você demora aí 3 horas para chegar. Isso é inviável, né? Quem vai viajar deve estar no aeroporto pelo menos 2 horas antes do embarque, para viagens internacionais e 1 hora para viagens nacionais. Isso é regra dos aeroportos, né? De acordo com a viagem nacional ou internacional, devemos observar o seguinte: clima, levar roupas adequadas ao clima do lugar para onde você está viajando e levando em consideração os lugares que irá frequentar. A moeda do país, no caso de viagens internacionais, comprar com antecedência da viagem. Leve uma reserva em reais para despesas de partida e chegada no aeroporto. A secretária, para facilitar essa tarefa, procure sempre estar atualizada com os acontecimentos mundiais. Que outras localidades na sua empresa têm contatos. Procure estar antenada a respeito de hospedagem, companhias aéreas, agências de turismo. Então, se tratando de viagem, tá, você tem que pensar em tudo. Vamos fazer um resumo aí do que nós vimos até agora. As passagens, comprar com antecedência. Hospedagem, aquele detalhe, né, de não ser muito longe do lugar que vai ser a reunião ou a convenção. Não pensar só no valor, no custo, né? Você tem que ter economia, mas também é aquele exemplo que eu dei. Não adianta você querer economizar por ser, por exemplo, um hotel que está mais barato, mas ele vai estar muito longe do centro de convenções ou onde vai ser a reunião. Então isso é aquele famoso barato sai caro. Como preparar uma reunião? Nós vamos falar agora. Com a necessidade em comum da sociedade em busca de novas ideias, a fim de somar esforços para uma melhoria contínua dentro da organização, esta através de reuniões que, em consenso geral, consegue chegar a resultados satisfatórios, tomadas de decisões importantes. Em sua maioria, o sucesso de uma reunião depende de um bom planejamento. Quanto melhor e mais detalhada for sua organização,
os resultados serão certamente positivos. Esta preparação podemos descrevê-la desde o número de pessoas que irá participar, lugares, por exemplo, blocos para anotações, canetas, o ambiente deve ser limpo, confortável, deverá ser servido no mínimo água ou um cafezinho, enfim, pequenos detalhes, porém não menos importantes para desenrolar de uma boa reunião. Isso no caso, vamos lá, vamos pensar, você vai preparar uma reunião. Primeira coisa que você tem que saber, o número de pessoas que vai para você organizar o ambiente a qual terá a reunião. Por exemplo, imagine só, você tem uma reunião com 15 executivos e você coloca só 10 cadeiras, tá? Para que esses executivos sentem. Vai ficar um clima muito chato na hora que todo mundo chegar, vai faltar 5 cadeiras aí, né? Aí o que você tem que pensar também? Se a sala é climatizada, tá? Se não tiver o ar-condicionado, se ela é arejada, se tem janelas, você pode abrir as janelas. Tá? Uma vez eu fui numa empresa, a empresa tinha os vidros, né? Só que não era janela, tá? Era só os vidros, os blindex. Você não tinha como abrir e o sol batia bem na sala como nós estávamos. Aí vocês imaginam o calor que ficava. Então são situações que tem que ser bem estudadas, tá? Bem planejadas para que isso não ocorra. Imagina você numa reunião de 1 hora, 2 horas, que seja, tá? Você batendo o sol em você naquele calor, não tem ar-condicionado, não tem como você abrir janela, não tem como cortina para você fechar. Então são coisas que têm que ser evitadas. Aí, por exemplo, deixar preparado, porque sempre não chega todo mundo no mesmo horário, todo mundo junto. Vamos dizer assim que você tem uma reunião marcada para as 9h30. Tá? Aí, por exemplo, 9 horas começou a chegar o pessoal. Deixa um cafezinho, uma água, para que ele chegue, sente, né? Por exemplo, talvez é uma pessoa que mora em outra cidade, chegue cansado, mas ele vai chegar, vai ter uma água, vai ter um sofá para ele sentar, tá? Para ele dar uma relaxada antes de começar a reunião. Aí é o que fala aqui, né? Pequenos detalhes, porém não menos importantes. Uma das ferramentas de suma importância para uma reunião se desenvolver de maneira clara e objetiva é a pauta. Então, o que é a pauta? Seriam as anotações, tá, que você faz, que a secretária faz do que ocorreu na reunião. Quer ver? A pauta deverá ser elaborada porque convoca a reunião ou por quem irá expor determinada discussão, ou seja, o objetivo principal da reunião. Então, quem vai elaborar a pauta? É quem convoca a reunião ou quem vai expor determinada discussão. Tá? É bom lembrar que a pauta deve ser distribuída previamente aos participantes da reunião agendada. Basicamente, uma pauta deverá conter as seguintes características. O objetivo da reunião, tá? Esse deverá ser sucinto, né? Com o único intuito de inteirar os participantes sobre os assuntos a ser discutidos, evitando assim desvio de assunto, fazendo com que os participantes se percam no decorrer da mesma. Imagina, por exemplo, eu mesmo sou uma pessoa que não sou muito fã de reunião. Tá? Imagina se aquela reunião sem assunto, enrolando, não tem um assunto definido do que vai falar, vai ser aquela enrolação. Aí imagina como que fica essa situação, né? Documentações necessárias. Será utilizado algum tipo de documentação do tipo relatórios, correspondência ou equipamentos que poderá servir de subsídios para os participantes. Data, local e hora, para que se possa evitar atrasos e descontroles. Tá? E desencontros. Atrasos ou desencontros. Com estes passos iniciais para a realização de uma reunião, pode chegar ao sucesso da mesma, pois uma pauta bem elaborada e distribuída antecipadamente irá ainda contribuir para a otimização do tempo da reunião. Outro fator que se deve levar em consideração em sua organização
pois este adiantamento do que será discutido em reunião aos interessados fará com que o mesmo chegue preparados, sabendo como se posicionarem diante do que será exposto. Uma reunião, quando convocada, deverá ter um propósito definido, para que se saia de lá com resultados, soluções, caso contrário será uma grande perda de tempo para todos a sua realização, sem saber o que se quer atingir, aonde se quer chegar e o que se tem a fazer é cancelar a reunião. Antes de se convocar uma reunião, deverá ser visto outras formas de buscar soluções para que se deseja alcançar. Será que não existe outro meio mais fácil e eficiente para buscar os resultados desejados? Então aqui o que fala? Não sei se vocês já participaram de alguma reunião que a pessoa começa a falar, muda de assunto, vai para outro assunto que não tem nada a ver com aquilo que era o interesse da reunião e acaba se perdendo, ou seja, não definindo nada direito. Aí isso não pode acontecer, principalmente nos dias de hoje, né? O pessoal fala que não gosta que fala, né? Mas eu sempre falei que hoje o tempo é dinheiro. Não adianta você ficar enrolando numa reunião e, por exemplo, o tempo está correndo, aquela reunião que não desenrola, você poderia estar resolvendo alguns problemas, estar produzindo, né? Mas não está lá parado com uma reunião que não está surtindo efeito. Então a reunião tem que ser muito bem elaborada, tá? E principalmente ter os seus objetivos definidos, igual foi explicado aqui. A pauta entregue antecipadamente para os participantes, para quê? Para que quando o assunto for colocado em pauta, já tenha aquelas pessoas com as suas opiniões formadas, tá? E, por exemplo, se for para definir algo, vai ter várias pessoas com ideias ou ideias iguais, prontos para discutir o ponto certo para se chegar. Tá? E objetivos e propósitos válidos para reuniões. Para esclarecer metas da organização, para receber relatórios verbais, para alcançar consenso do grupo sobre questão, para analisar ou resolver problemas, para alcançar aceitação para uma ideia, programa ou decisão, para treinar ou ensinar, para reconciliar um conflito, para discutir informações essenciais, para obter reações imediatas quanto à velocidade de resposta é vital, para satisfazer as exigências legais. Algumas razões válidas para não convocar uma reunião, agora é para não convocá-la, quando outros meios de comunicação produzirem o mesmo resultado. Então, por exemplo, se tem vamos pegar hoje o WhatsApp. Tá? Você jogou aquele assunto, foi resolvido, então não tem o porquê fazer a reunião, ok? Quando não há tempo suficiente para preparo adequado. Então, por exemplo, não adianta você marcar uma reunião nas coxas, porque o resultado pode ser ainda mais desastroso. Tá? Ao invés de causar solução, vai causar um problema. Quando as pessoas chaves não estão disponíveis. Então, por exemplo, você vai fazer uma reunião, o diretor teria que estar, mas ele não tem essa possibilidade de estar lá no momento. Então, cancela isso, porque não vai surtir resultados. Quando a ocasião não for propícia. Tá? Então, por exemplo, não está na hora, não é legal fazer naquele momento, cancela, porque vai dar errado. Quando não é improvável que a reunião produza resultado satisfatório. Então, por exemplo, você não sabe se essa reunião vai produzir resultado satisfatório, não faça. Tá? Vai ter problema. Um exemplo de uma pauta de uma reunião. Tópicos a serem tratados, por exemplo, a alimentação dos alunos, reunião de pais, a apresentação de todos os projetos, uniformes, registros, mural, ficha de inscrição, carteirinhas, equipe e comitê local. Tá? Equipe local. Todas as unidades escolares deverão compor um grupo de trabalho responsável pelo diagnóstico da comunidade. Então aqui é um exemplo do que... Tá? Aqui os tópicos a serem tratados, a equipe local e as atribuições da equipe local, tá? Para essa reunião. O papel da secretária em reuniões. A participação das secretárias em reuniões vai desde a concepção até a conclusão da mesma,
Vejamos algumas dicas passo a passo no caso da reunião ter sido solicitada pelo seu chefe. Tá? Não gosto dessa palavra chefe. Tá? Superior ou o líder, né? Hoje muitas empresas usam o termo líder. Chefe é um... Eu sempre falei, né, que chefe é aquele que causa medo na equipe. Tá? O líder não, é aquele que chama a equipe para si, escuta a equipe. O chefe não, é só a opinião dele, pronto, acabou. Aí vamos lá. Consultar a agenda do seu chefe e dos possíveis participantes para que não haja conflito de horários e data com a reunião e outros compromissos. Então você tem que sempre consultar a agenda, por exemplo, para não ver conflito. Marcar uma reunião para as 9 e o seu superior, seu líder, tem uma reunião 9h15, tá? Ou até mesmo 9 horas que ele tinha marcado. Então isso tem que tomar cuidado. Definindo local e data, compor a pauta da reunião e encaminhar os convites, através de comunicação interna, e-mail, memorando. Se forem o caso, não se esquecer de solicitar a confirmação de todos os participantes. No dia e hora marcada, o secretário deverá preparar o ambiente para a realização da reunião: caneta, lápis, papel de anotação, lista de presentes, material de audiovisual, quando necessário, data show, computador, flipchart, vídeos, pincéis, etc. Deixar também preparado uma garrafa de café, água, copos, etc. Arrume o local de acordo com o número de pessoas que vão participar. Cadeiras, materiais para anotações, a pauta, todos devem ter uma cópia da pauta. Quanto aos lugares, se for o caso, observar a hierarquia. Ao lado do líder da reunião deverá estar as pessoas de cargo mais importantes, uma questão de protocolo. Deixe o seu superior informar de todas as providências tomadas para a realização da reunião. Faça a recepção das pessoas à medida que forem chegando para a reunião. Seja gentil. Muitas vezes é a secretária responsável pela elaboração da ata da reunião. Por isso esteja atenta a tudo que foi dito, por quem foi dito, data, hora, colher as assinaturas do presente. Se você não for responsável pela ata, mas está participando da reunião, saiba o momento certo para falar. Em primeiro lugar, ouça e em seguida exponha suas ideias de forma clara e objetiva. Procure não interromper a reunião por fatores externos, do tipo ligações, chamadas de serviço. Durante a reunião, os celulares do participante deverão estar desligados. Imagina você numa reunião e o celular de repente tocando, né? Isso aí é muito chato. Vamos lá para a ata de reunião. Quem participa, de reuniões de trabalho? Vamos lá. Eu comentei assim, quem participa de reuniões de trabalho já deve ter necessitado fazer uma ata. Por mais informal que seja o ambiente de trabalho, as decisões tomadas em reuniões devem ser registradas, formalizadas e divulgadas a todos a quem as informações puderem interessar por meio da ata. O que é uma ata? A ata é um registro escrito sobre todos os acontecimentos e assuntos debatidos durante uma reunião ou outro tipo de assembleia. É um relato definido do que foi discutido e normalmente é redigido por uma secretária executiva. Fazer uma ata de reunião é uma das funções básicas de uma secretária executiva e requer atenção, porque nenhum detalhe pode passar desapercebido. Para que serve uma ata? Esse é o melhor documento para registrar as decisões tomadas em reunião pelo seu formato simples e prático. Então, são as anotações lá do que foi tratado, quem participou, ok? A ata também é importantíssima para quem trabalha com secretariado remoto, para registrar o que foi acordado em cada reunião de alinhamento de trabalho. Antigamente, atas levavam a fama de serem demasiadamente complexas, principalmente pela linguagem exigida, mas hoje a exigência do português coloquial diminuiu e elas são bem mais práticas, de fácil compreensão a todos. Algumas orientações gerais continuam válidas, principalmente no que diz respeito à informação que deve constar em um documento deste tipo,
e a linguagem a ser utilizada. Por muito tempo, as atas de reuniões foram documentos formalizadores das decisões tomadas em empresa, condomínios e associações. Elas continuam sendo um excelente instrumento, principalmente porque elas se tornam mais flexíveis quanto ao seu formato e sua apresentação. Por exemplo, vamos pegar aí um condomínio, tá? Que deu o exemplo aí, ó. Você tem um terreno, um condomínio fechado, e é feito uma reunião com vocês para se tratar de alguns assuntos. Por exemplo, nesses assuntos, por exemplo, não é permitido cachorro no parquinho, ou não é permitido cachorro dentro do condomínio. O que mais? O som tem que ser desligado às 9 horas da noite. Tá? Então isso tudo entra na ata. Porque no final, todos aqueles que participaram da reunião vão dar um visto, tá ciente daquilo que foi determinado na reunião, ok? Aí os tipos de atas, ó, que nós podemos trabalhar. As atas não são textos que reúnem os problemas e acordos tratados em uma reunião oficial ou privada, como pode ser em um congresso, por exemplo. São também os certificados que atestam a eleição de alguém para um cargo. Além disso, uma ata serve para certificar oficialmente um fato, como acontece na ata de certidão lavrada em cartório. Uma ata deve ser redigida de tal maneira que não seja possível qualquer modificação posterior. Se o relator cometer um erro, deve empregar a partícula retificativa digo, como neste exemplo. Aos 20 dias do mês de junho, digo, de julho de 2020. Só para diferenciar aí. Quando se constata erro ou omissão depois de lavrada a ata, usa-se a expressão em tempo. Em tempo onde se lê junho, leia-se julho. Como faz uma ata de reunião informal? Aspecto informal, que se caracteriza como uma espécie de súmula na qual serão registradas apenas as informações mais relevantes e que posteriormente poderá ser enviada ao RH, reuniões departamentais, reuniões com clientes e outros. Tá? Aí vamos lá, principais tópicos que devem constar na ata simples: data, local, horário de início, fim da reunião. É necessário saber onde e quando as pautas foram discutidas, pessoas presentes e seus cargos. É preciso informar por quem as decisões foram tomadas. Pauta da reunião. Uma das principais informações que deve constar na ata, a fim de saber o propósito para o qual as pessoas se reuniram. Discussões abordadas. Parte fundamental para o registro das discussões, para esclarecer por que as decisões foram tomadas e por que algumas ideias foram abandonadas, a fim de evitar que a mesma discussão ocorra várias outras vezes. Então, por exemplo, tem que a reunião sempre começar no horário, ter sempre o tema, discutir aquele tema para que não se fique voltando toda hora nos temas, ok? Registro das decisões. Outra parte fundamental para registrar o que de fato foi acordado entre os integrantes da lista, quais serão os próximos passos. Compromissos. Essencial para registrar os prazos da execução de cada tarefa, e é onde se estabelece o dia, horário, local e participantes da próxima reunião. Dificilmente uma data conterá mais informações além destas. É importante lembrar que a ata deve ser um documento sucinto, de fácil leitura e identificação das decisões tomadas. Como fazer uma ata de reunião formal? Aspecto extremamente formal, sendo assinada por todos os integrantes e registrada em cartório. Alteração contratual, esses são exemplos, né? Alteração contratual, alteração de diretoria, entre outros. A ata formal é constituída por 5 partes. Abertura. Indica a data, horário, local e o nome da entidade que está reunida. Legalidade. Declaração de legalidade da reunião por existir quórum conforme o estatuto. Não havendo
quórum, a reunião não poderá ser realizada, mas a ata deverá ser lavrada para que o fato fique registrado. Expediente e registro informativo no qual consta os nomes dos presentes, as ausências justificadas, além de avisos e outros assuntos. Ordem do dia. Parte central do texto corresponde ao registro das discussões e discussões ocorridas durante uma reunião, devendo ser narradas em ordem cronológica e também registrados os quesitos, a forma de votação e o resultado. Encerramento e desfecho, quando todos os acontecimentos foram registrados. Aqui eu deixei um trabalho para vocês. Eles vão criar um grupo e monte uma pauta de reunião. Aqui eu falei para criar um grupo, mas como nós estamos no online, fica complicado fazer isso. Vocês vão montar. Vocês podem até montar um grupo, mas assim, com pessoas fictícias dentro desse grupo. Tá? Imagine problemas que estão surgindo na empresa, dificultando que algum colaborador está tendo para solucionar o problema. Dificuldades que alguns colaboradores estão tendo para solucionar os problemas. Faça uma reunião sobre a pauta criada. Selecione alguém do grupo para ficar responsável pela ata da reunião. Apresente para um outro grupo uma pauta e como foram solucionados os problemas da mesma. Aí aqui tem umas questões, né, para vocês responderem para mim. Eles vão responder, explicam suas palavras sobre organizar e controlar documentos, da maneira que vocês entenderam, como preparar viagens nacionais e internacionais, qual a melhor maneira de preparar uma reunião, qual a diferença de pauta e ata, tá? E quais os tipos de ata. Eu pedi para explicar. Nesse caso aqui, ó, de pauta e ata, vocês podem pegar por aqui, ó. Aqui nós temos, né? Nós estamos falando aqui dessa primeira parte da pauta. E depois vocês têm a ata de reunião. Ó, o que é uma... Vamos pegar aqui. O que é uma pauta? Pauta. Uma das ferramentas de suma importância para uma reunião se desenvolve de maneira clara e objetiva. É a pauta. Então, o que é a pauta? A pauta deverá ser elaborada por quem convoca a reunião, ou seja, o objetivo principal da reunião. É bom lembrar que a pauta deverá ser distribuída previamente aos participantes da reunião. Então, a pauta é aquele documento antes da reunião. E a ata? É um registro escrito sobre todos os acontecimentos e assuntos debatidos durante uma reunião. Então, a pauta é o que vai se tratar nessa reunião, a ata é o que foi falado nessa reunião. Ok? Então, vamos lá. Já falei do questionário, vocês vão responder o questionário para mim. Tá? Vão me mandar. Pode só colocar o número e responder. Coloca o número e responde. Tá? Tira foto e me manda. Ok? Já na próxima aula, tá, nós vamos estar falando sobre atitudes da secretária com os superiores, colegas, clientes internos e externos. Algumas aulas anteriores nós já comentamos por cima sobre isso, tá? Nós só fizemos algum comentário. Agora nós vamos estudar a fundo essas atitudes aí da secretária. Ok? Eu não vou parar aqui para ler, senão não tem sentido a gente deixar isso para a próxima aula. Ok? Então tá aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Então, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.